Muito bem, e olha só, para fechar o nosso bloco do ABC, o Sebrae São Paulo realiza amanhã, dia 26 de março, das 9 da manhã ao meio-dia, em Santo André, a oficina gratuita Mapa de Oportunidades, uma iniciativa do Programa de Qualificação para Exportação, voltada aí a micro e pequenas indústrias e empresas prestadoras de serviços do Grande ABC, todas interessadas em atuar no mercado internacional. Durante a atividade, técnicos do programa vão orientar os participantes na identificação de países com maior potencial para a comercialização dos seus produtos e serviços, além, é claro, de oferecer o atendimento individualizado com análise estratégica personalizada. O produtor e jornalista Gustavo Cópia conduziu uma entrevista com a Juliana Gobi, que é consultora de negócios do Sebrae SP, sobre essa oficina gratuita do Sebrae em Santo André, que trata sobre a qualificação para exportação, que nós vamos conferir juntos agora na tela do DN2. Entrevista aqui no Download da Notícia e vamos falar hoje do Sebrae. Santo André recebe oficina gratuita do Sebrae sobre qualificação para exportação. Micro e pequenas empresas do Grande ABC desejam entrar no mercado internacional, terão uma oportunidade prática de capacitação. O Sebrae São Paulo realiza no dia 26, em Santo André, a oficina gratuita Mapa de Oportunidades no programa de qualificação para a exportação. E para falar sobre essa oportunidade e sobre como pequenas empresas podem se preparar para o mercado internacional, nós conversamos agora com a consultora de negócios do Sebrae São Paulo, Juliana Gobi. Obrigado e seja bem-vindo, Juliana. Obrigada, Gustavo. Obrigada pelo convite. Estou à disposição. Vou começar perguntando sobre o contexto econômico. Muitas micro e pequenas empresas veem a exportação como algo distante da sua realidade. E o que ainda sustenta essa percepção e o que mudou no cenário atual para tornar esse movimento mais acessível? Bom, Gustavo, a micro e pequena empresa muitas vezes tem essa percepção de que exportar o seu produto ou a sua prestação de serviços não é para ela ainda, né? Ela não entende isso como algo que possa ser um mercado para eles. Muito até por não conhecer quais são os trâmites, o que é necessário, se o produto deles é aceito ou não no mercado externo. Então, eles têm a falsa percepção de que isso é coisa apenas para grandes empresas, né? E o Sebrae vem tendo aí uma parceria com a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Gestão, onde a gente tem o programa PayEx, que é um programa para qualificação para exportação. Então, trazer essa informação, essa orientação, todo esse contexto, né, do mercado internacional, principalmente para micro e pequenas empresas. Então, a gente vem trabalhando com elas, mostrando que é possível acessar o mercado internacional, desde que ela esteja preparada para isso. E é nesse sentido que o programa PayEx vai atuar junto às micro e pequenas empresas, né, prepará-las durante um período aí de 3 a 4 meses, mostrando quais os caminhos, qual é o mercado que ela tem disponibilidade para atender, né, que o produto ou o serviço dela teria oportunidade lá fora, e aí a gente vem trabalhar com toda a questão de preparação mesmo, adequação do produto, adequação de embalagem, quais são os trâmites, o que ela precisa, que certificações que ela precisa ter para atingir o mercado que ela tem interesse. Sobre hoje uma quebra de paradigma. Existe um mito que só as grandes empresas podem exportar hoje. E as pequenas empresas? Quais as pequenas empresas que podem exportar hoje e muitas vezes ainda não perceberam isso? São empresas de vários segmentos, tá? Então, assim, normalmente as indústrias, né, que têm aí um potencial para exportação. Então, indústrias de alimentos e bebidas, indústrias de cosméticos. Falando aí do Grande ABC, né, a gente tem um potencial de indústrias de cosméticos na região, indústrias de confecção, de máquinas e equipamentos. Então, todas elas têm oportunidades no mercado internacional e prestação de serviços, principalmente
dos segmentos de tecnologia da informação, de games. Existem grandes oportunidades lá fora de países que compram, né, dos produtos brasileiros e que poderiam ser exportados. E, Juliana, Artesanato sobre o também, né, um impacto segmento artesanato. Vamos falar um pouquinho também, agora, Juliana, né? sobre o impacto regional. Quando uma pequena empresa do Grande ABC começa a exportar, qual o impacto real disso na economia local e na geração de valor para a região? A pequena empresa, além do mercado interno, né, quando ela começa a exportar, é mais um canal de venda para a pequena empresa, né? Então, ela começa a ter oportunidades, aumento de faturamento e muitas vezes acaba até tendo um impacto na economia por ela estar atingindo outros mercados, muitas vezes até de geração de emprego. Então, é importante a gente pensar que é uma nova oportunidade. Muitas vezes a gente fica preso ao mercado interno somente, mas existem aí oportunidades, e quando a gente fala do mercado internacional, não necessariamente ela precisa exportar para a Europa ou Estados Unidos, né? Muitas vezes o mercado da América Latina está mais acessível, dependendo do produto ou serviço que ela dispõe, e a um custo, às vezes, bem menor do que se você for pensar em exportar para outros países europeus ou Estados Unidos, Canadá, enfim. Então, logicamente, quando ela começa a atuar nesses mercados, lógico que ela precisa aí de ter produtos de qualidade, né, produtos que atendam esses mercados com as características e necessidades desses mercados, mas acaba aumentando aí o seu faturamento e, consequentemente, melhorando a economia local. Na prática, aproveitando o seu gancho sobre o que você falou sobre exportação, que as pessoas, os empresários aí podem estar exportando para a América Latina, para a Europa, para a Ásia, para outros locais, mas tem às vezes um erro estratégico aqui, né, que os empresários têm ao internacionalizar os produtos. Quais são os erros para aqueles que ainda não estruturaram bem seus negócios? Bom, um dos erros é a questão às vezes, da precificação do produto, né? Porque no mercado internacional as taxas, impostos são diferentes, obviamente, do que aqui do Brasil, então precisa ter um cuidado na hora de fazer essa precificação. A questão, às vezes, de não saber se consegue atender toda a demanda, então, às vezes, imagina que vai ser uma demanda pequena e quando tem o pedido, às vezes, não consegue produzir na quantidade necessária, né, que o comprador está pedindo. Ou não atender, às vezes, alguma especificação técnica do produto, né? Ou de embalagem, ou de alguma certificação que é necessária para aquele país, e aí, às vezes, ele não tem esse cuidado, muitas vezes, de buscar essas certificações necessárias. E aí, com relação a isso, né, o programa do PIEX, ele vai trabalhar todas essas vertentes, né, desde você entender quais são os países que o seu produto ou o seu serviço tem essa oportunidade, então, entender qual dos países que seria mais interessante, que você tem mais aderência, começar a trabalhar por um país que não tem, às vezes, tanta exigência, né, de qualificação, e aí a gente faz todo esse trabalho, então, desde trabalhar adequação de embalagem, das certificações, um registro de marca, por exemplo, formação do preço, incentivos fiscais, né, trabalhando todo esses requisitos para que ele consiga não ter, né, não correr o risco de ter esses erros na hora de exportar. Dentro de vocês, no dia 26 de março, que vocês vão utilizar o mapa de oportunidades, né, que trabalha com dados e análise estratégica. Mas os empresários hoje utilizam a importância de decidir, predomina ainda a decisão mais intuitiva. Como você vê essa palestra no caso dos empresários que não utilizam os dados e sim intuitivo? Então, Gustavo, na verdade, esse evento que nós faremos no dia 26 é exatamente para isso, né? Tirar um pouco dessa questão da intuição.
Não será somente uma palestra, a gente vai fazer uma palestra apresentando dados, né, da exportação no Brasil, enfim, mas a gente vai utilizar o mapa de oportunidades, que é uma ferramenta do programa PayEx, ela é uma ferramenta de inteligência, né, da APEC, onde a gente consegue, mediante o produto que o empresário quer exportar, a gente consegue verificar em quais países ele teria mais oportunidade, né? Então, essa ferramenta, ela faz uma análise de mais de 45 mil oportunidades em mais ou menos aí uns 175 países. Então, ela demonstra para a gente em quais países o produto dele ou o serviço teria aderência, né? E quais seriam os requisitos para ele poder exportar para aquele país. Ele não vai partir da intuição, ele não vai partir mais do zero. A partir dessa identificação, a gente pode aí começar a trabalhar o plano dele de exportação para aquele determinado país. Né? A gente vai ter informações daquele país, o quanto que ele compra, de que forma que ele compra, e então não vai ser mais tão na intuição, né? A gente vai ter dados, elementos, através do programa do PEX, a gente ajuda ele a fazer a análise desses dados para que ele possa, de uma maneira mais segura, chegar à exportação, se for o caso. Juliana, hoje, na sua experiência, fala pra gente o que pesa mais no obstáculo da exportação. Burocracia, falta de informação, estratégia, insegurança. Qual é o principal barreira aí do empresário hoje? Acho que um pouquinho de tudo isso, viu, Gustavo? Mas a estratégia, né, acaba pesando. Se ele não tiver um planejamento adequado para exportar, tanto de preparação interna, né, da empresa dele, de conseguir realmente produzir o necessário, com a qualidade necessária, como quais são os caminhos, né? Então, a ideia da gente trabalhar com o PayEx é exatamente isso, de trabalhar essa estratégia. Ao final do programa, que ele tem um atendimento individualizado aí de 3 a 4 meses, dependendo da empresa, ele sai com o plano de exportação. Então, ele sai com os caminhos, com a estratégia montada para que ele possa, de maneira mais segura, realizar essa exportação, tá? E aí ele vai poder fazer isso para um determinado produto da empresa dele, ele fica com essa metodologia, né? E ele pode depois replicar para os demais produtos ou serviços, trabalhando mercados diferentes, né? Mas no primeiro momento ele sai com esse plano de exportação, com toda essa estratégia criada para que ele consiga ter elementos, se for decisão dele realmente exportar, ele conseguir realizar. Para a gente finalizar, antes de você falar sobre o evento, convidar as pessoas, os empresários, os microempresários, se você tivesse que dar hoje um conselho estratégico para um pequeno empresário para olhar assim além das fronteiras, qual dica você daria para ele olhar além das fronteiras aí e estar crescendo com exportações na sua empresa? Bom, eu acho que a principal dica é dele buscar essas informações, né? Se realmente o produto dele pode ser exportado ou não, né? Buscar esse conhecimento, verificar quais países têm essa oportunidade e se preparar cada vez mais para isso, porque talvez isso possa não ser algo que ele tenha em mente de fazer agora, né? Em 2026 eu vou começar a exportar. Pode ser algo que seja daqui 1, 2 anos, 3 anos, mas ele precisa começar a se preparar agora para conseguir atingir esses novos mercados. Então, ou muitas vezes até alguns empresários chegam para a gente e falam, eu nem estava pensando em exportar, mas surgiu uma oportunidade. E como é que eu faço, né? Então, se ele começa a se preparar desde já, talvez esse caminho fique muito mais fácil para ele lá na frente, né? Daqui 1, 2, 3 anos. Então, é buscar a informação realmente, tá? E para isso, né, a gente gostaria aí de convidá-los a participar da nossa próxima oficina, que vai ser agora no dia 26, às 9 horas, aqui no Sebrae
de Santo André, né, que a gente fica na Rua das Figueiras 315. Quem quiser, a oficina ela é gratuita, ela não tem nenhum custo. Então, nessa oficina a gente vai ajudar a identificar esses mercados, né, quais são os potenciais mercados para o seu produto ou o seu serviço. E aí a gente gostaria mesmo de convidá-los para estar aqui com a gente no dia 26 e ter aí essas informações para que você possa tomar decisões futuras. Muito obrigado pela entrevista. Lembrando que semana passada eu coloquei essa notícia através de um release que a Ângela, que sempre ajuda a gente, coordenadora do Sebrae e do ABC, sempre está ajudando a gente com informações, com pautas importantes. Colocamos no nosso site também, no dia 19, sobre o link de inscrição. Então, se você quiser fazer inscrição, é só entrar no nosso link no site aguardiandanoticia.com.br. Nosso muito obrigado aí para Juliana Gobi, que é consultora do Sebrae. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição de todos e aguardamos aí os empresários da nossa região para essa oficina. Nosso muito obrigado mais uma vez ao Sebrae, que atua aí como capacitador e também como agente estratégico no desenvolvimento aí de maturidade das empresas. E nesse evento de extrema importância aí no dia 26, em Santo André, recebe oficina gratuita do Sebrae sobre qualificação para exportação. Essa foi a entrevista aqui no Download da Notícia. Em breve voltaremos com mais entrevistas. Nosso muito obrigado, até logo. Mais uma vez, obrigado, Juliana Gobi, consultora de negócios do Sebrae em São Paulo. E fica o convite aí para você que é da região do ABC, amanhã, este evento especial. Acesse as nossas redes sociais, também o nosso portal aguardiandanoticia.com.br para ficar muito bem informado. Vamos para mais um rápido intervalo. Fechamos aqui o bloco do ABC, 18 horas e 8 minutos. Na sequência, Litoral Norte, na tela do DN2. Música e informação na palma da sua mão.